eu sou a Júlia Franco e o nosso jornalzinho já está no ar. Hoje o nosso tema é sobre uma palavrinha mágica que pode deixar tudo mais organizado, tranquilo e feliz. Rotina. Você já tem a sua rotina escolar e em casa? Sabe por que ela é tão importante? Uma rotina bem feita ajuda a organizar o tempo, melhora o desempenho da escola e ainda deixa mais espaço para brincar e descansar. E sabe o que é mais legal? A rotina também inclui ajudar em casa. E isso mostra responsabilidade e carinho com a família. A rotina escolar começa antes mesmo de chegar à escola. Dormir cedo e acordar no horário certo é um primeiro passo. Tomar um bom café da manhã ajuda a ter energia para aprender. Conferir a mochila e o uniforme. Evita atrasos e esquecimentos. Durante a aula, atenção e respeito são essenciais. E em casa, reserve um tempo fixo para fazer as tarefas, revisar os conteúdos e estudar para as provas. Vamos ver agora uma entrevista que preparamos para você. Roda a VT! Oi, eu sou a Maria Alice e hoje no nosso bate-papo será uma família que adora viajar juntos. Vamos descobrir o que ele faz junto e o que eles mais gostam nas viagens. E hoje eu estou com a Lilian e o Davi. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Bora começar? Primeira pergunta. Qual foi a viagem em família mais memorável que vocês já fizeram e o porquê? Ai, eu não sei não, mãe. Nós fizemos uma viagem para Disney que o Davi gostou muito. É uma viagem que ele pedia muito, que ele queria conhecer a Disney. E aí a gente foi para Paris e ele conheceu a Disney de Paris. Depois disso ele desistiu até de conhecer a Disney de Orlando. Então acho que foi memorável. Agora eu quero conhecer a Universal. Ah, não, mas tem uma outra lá que eu também gostei muito, que foi uma aventura que a gente teve lá naquele parque de Lapland, sabe aquele parque botânico? Foi maravilhosa. A gente fez uma viagem para Lapland, que é a terra oficial do Papai Noel, que fica na Finlândia. E fica aproximadamente 10 horas de carro de Helsinki, que é a capital da Finlândia. E a gente foi dirigindo na neve, então foi uma experiência interessante. Chegou lá, a neve batia assim no joelho da gente, então tinha que ter roupa própria. E a gente caminhou aproximadamente 5 quilômetros para chegar no parque e ver aquelas cachoeiras congeladas, sabe? Aquelas imagens assim, memoráveis que passa nos sites, na televisão. Então a gente viu de perto. Foi sofrido, mas foi muito legal. E ao todo, eu acho que a gente andou uns 14 quilômetros lá, porque a gente ficou andando pra lá e pra cá. Teve uma hora que a gente perdeu, pegou o rumo errado, voltou. Ai. Segunda pergunta. Há algum destino que todos concordam que gostariam de visitar novamente? Oi, Davi, qual o destino que você gostaria de ver de novo? Inglaterra. A nossa viagem para Inglaterra foi muito curtinha, né? Sim, a gente tinha combinado junto que na próxima vez que a gente voltasse, a gente ia ver o castelo do Harry Potter, onde tudo foi gravado. A gente tentou ver, só que a gente chegou muito na hora, em cima da hora, e a fila de espera tava imensa. Acho que era mais de um mês, não era? Sim, tinha que fazer um cadastro, entrar numa fila e depois ir. Então é assim, tem uma fila de espera de meses. Então, não é fácil isso, tem que se programar. E o que torna especial? Eu acho que são as novas culturas que a gente vivencia, nós os aprendemos pontos turísticos. muito isso. A questão do histórico, a gastronomia do lugar. Eu acho que tudo vale a pena, é muita riqueza. Terceira pergunta. Como você escolhe os destinos de viagem? Na maioria das vezes eu aproveito as minhas viagens de trabalho e levo o Davi.
Então, se eu vou para a América do Norte, eu aproveito os países ali próximo de onde eu vou e viajo, né, a passeio nos fins de semana, porque normalmente a gente fica alguns meses, eu fico alguns meses a trabalho e aí dá tempo de fazer visita em outros lugares. Se eu vou para a Europa, eu faço da mesma forma. Eu procuro países próximos aonde eu estou trabalhando e a gente faz as viagens, às vezes de navio, às vezes de avião, às vezes de ônibus, às vezes de carro, vamos de tudo. A gente De não tem trem frescura, também. não, Alguém tem um papel específico na planejamento? Minha mãe. Cabe o papel de planejar e pagar as contas, né? Mas o Davi faz os pedidos dele, tem locais E eu também especiais. eu pesquiso. Faço as Sim, ele pesquisas. pesquisa e me ajuda muito, inclusive. Ele pesquisa sobre a geografia do lugar, ele pesquisa quais os países são mais fáceis de deslocar, né, entre os países. Porque às vezes a gente sai de um país, vai para um segundo, um terceiro, para depois voltar no primeiro novamente. Ele pesquisa essas facilidades, ele pesquisa os pontos turísticos. Então ele faz os pedidos especiais. Eu me lembro bem que nessa última viagem, eu não estava nos meus planos ir na Dinamarca, mas o Davi pediu tanto que a gente incluiu a Dinamarca. E eu mostrei até que era fácil de ir lá. Foi. O país que é caro. Que tipo de atividades ou experiência vocês gostam de fazer juntos durante as viagens? Eu gosto muito de conhecer os parques botânicos, Ju. A gente fica preso nos pontos turísticos, são os parques, as igrejas, porque tem muitas igrejas. A Europa, os países são muito antigos, então tem muitos monumentos antigos e a gente se prende a esses monumentos, aos museus, às igrejas, tem muitos parques lindos, tem alguns parques que a gente percebe que o parque foi montado para aquela época do verão, porque como a Europa é muito fria, então a neve acaba com toda a plantação e eles montam tudo para receber os turistas no verão. Eu acho isso um esforço memorável, fica muito bonito. Então a gente se prende a esses monumentos históricos, essas pessoas. Tem ruas históricas, tem bairros históricos, a gente se prende a esses espaços. Existe alguma tradição familiar que vocês seguem em cada viagem? Não. Acho que tradição não, mas nós temos uma rotina. De repente, a gente anda muito a pé, mas muito a pé. Às vezes a gente chega a andar 20 quilômetros em um dia. Tanto que quando andamos assim, alguns dias só fazendo o turismo, chega a inchar meus pés e tudo, então dói, sabe? Tem que parar, fazer massagenzinha. É uma rotina que a gente faz, é andar muito a pé, porque às vezes os pontos turísticos não são tão distantes, cerca de 500 metros, 1 quilômetro. E daí a gente acaba indo de um para outro e passa em até 10 lugares diferentes. E aí, pra voltar, é um horror pra voltar pra onde a gente tava hospedado. Isso a gente faz, esse planejamento. Faz um mapinha, né, e o roteiro dos lugares e anda a pé. Qual é a lembrança mais engraçada que vocês têm de uma viagem em família? O Davi estava falando esses dias que, acho que você se esqueceu, mas você é melhor para contar essa história. Lembra que a gente teve que dormir no carro na neve, Davi? Lembro que a gente tinha chegado muito tarde lá em Lapland pra entregar a chave. Já tava mais ou menos de madrugada, não tava? E aí a gente teve que dormir dentro do carro. E tipo assim, aí desligou o carro, né? E eu fiquei com tanto frio, porque eu tava um pouco coberta. E eu fiquei tremendo, eu fiquei praticamente a noite inteira sem dormir. Nós temos que ficar dentro do carro, nevando, porque nós não tínhamos acesso à chave da hospedagem no momento que nós chegamos lá. A gente tinha que esperar um tempo para entrar na hospedagem. Aí foi um pouco sofrido. Como vocês lidam com os desafios que podem surgir durante as viagens, como mudanças ou de planos ou imprevistos? Isso acontece sempre. Você tem que ter sempre um bom humor, muita paciência. Um plano B. E nunca planejar as coisas com um espaço de tempo muito curto. Por exemplo, na viagem que a gente fez para a Itália, nós tivemos muitos imprevistos, muito. Porque o transporte da Itália não tá tão bom assim.
Então, cancelava muito por conta de greves. Tinha muita greve na época que a gente foi pra lá, tava tendo muita greve. Então, cancelava muito os trens. Então, de repente, a gente já tinha hospedagem numa outra cidade e cancelava o trem, que a gente conseguiria sair só no outro dia. Teve cidades que nós não visitamos, por exemplo, a gente não visitou Pisa por atraso. E aí você fica sentado com mochilas nas estações de trem, de metrô, e come o que tem lá, e usa o banheiro público de lá, e fica todo aquele tumulto. E é mais ou menos igual no Brasil, porque as pessoas acham que é tudo muito organizado, mas não é. Quando tem essas greves, é parecida com o Brasil, porque a gente correndo de um lado para o outro, e corre porque o trem vai sair, corre que vai ser... Sabe, você tem que pagar taxas caríssimas, então eles não dão um ticket, ao contrário do Brasil, que fala, olha, foi cancelado isso daqui, então tem outro ticket para você ir no próximo. Não, você tem que comprar o ticket, depois você pedir reembolso, e seu reembolso pode vir daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Então não é, as regras são muito diferentes do Brasil, então a gente tem que estar preparado financeiramente, com tempo, com paciência. Esses imprevistos acontecem bastante. Quais são os itens essenciais que podem sempre levar em suas malas? Comida. A gente leva sempre comida, uma garrafinha de água, e pra gente, pra sempre colocar mais água, porque não é nem morrinhagem, nem tipo assim, não vou comprar água. Mas quando você viaja, esses lugares no exterior, tem muitas torneirinhas que você pega água livre, água potável. De graça. Isso, água potável. E a gente anda muito, então, e muitos dos lugares que a gente vai não tem nem um comércio para você comprar. Então é importante você carregar a garrafinha d'água. E eu tenho uma notícia para falar. Não é muito legal lavar a cabeça lá, porque a água de lá tem muito calcário e aí estraga o cabelo, vai estragando, deixa muito seco. E outra coisa que é importante também, dica de viagem, é ir confortável. Então, usar um tênis, você calça um tênis que você já está acostumado com ele, que você já laceou ele bastante. Um tênis que já está relaxado. Isso. Vai de calça, é melhor do que ir de sainha ou de bermudinha, porque o clima varia muito. Então, são coisas importantes que a gente precisa... E outra coisa, a água de lá tem um gostinho um pouco diferente. É um trenzinho um pouco diferente, eu senti quando eu fui pra lá. O tratamento, né? Tem o produto. Como as viagens ajudaram a fortalecer os laços familiares? Não sei. Eu acho que a gente planeja junto, a gente respeita a opinião, né? Eu respeito a opinião do Davi. O Davi até é uma criança que tem muitas vontades e ele até fica assim meio indignado em algumas situações, porque não são todos os adultos que respeitam as opiniões das crianças, porque tomam as decisões sozinhos e não perguntam o que as crianças querem, né? Eu sou uma mãe muito flexível com relação a isso, então eu acho que é uma questão de respeitar o que o Davi quer, onde ele quer visitar, o que ele quer fazer. Às vezes ele pede, mas quer para hoje. Aí a gente conversa, né? E não, para hoje não dá, por conta da logística, por conta de situações, e a gente se organiza. Então eu acho que fortalece dessa forma, é um respeito mútuo, a gente se ajuda nas viagens, porque ele me ajuda também a planejar, e essa interação eu acho que flui bem. 10 perguntas. Que conselho você daria para outras famílias que desejam começar a viagem juntas? Preparar para os imprevistos, se prepare. Porque, tipo assim, numa viagem só pode ter 10 mil imprevistos de uma vez. Nossa! Além de se preparar para o imprevisto, não se preocupe em levar malas grandes, porque isso atrapalha muito. Então, o máximo, levar aquela mala de 10 quilos e não leva bagagem extra, sabe? Essas malas de 30 quilos, isso não é legal nas viagens. E mochila. Porque quando a gente sai mochileiro mesmo, porque muitos dos passeios são a pé. E não tem como, porque na Europa não é tão comum assim Uber, o transporte deles é muito transporte público. Na América do Norte também, muito transporte público. Então, você sai carregando a mala não é tão confortável, é pesado, a gente cansa muito. E outra, pode até ir um
lugar onde você tá pode até ser muito longe. Sim. Pra você ficar levando com uma mala. Então uma mochila, leva a mala, deixa na hospedagem e leva uma mochila para carregar água, para carregar comida, porque é muito comum, ao contrário do Brasil, que a gente não tem essa cultura, mas sempre que a gente viaja, a gente senta numa calçada, na calçada daquela igreja, daquele monumento, daquele museu, para você almoçar, para você jantar. Então a gente leva na mochila a comida e todo mundo faz isso. E não é só a gente, não é só turista. Até quem mora ali na Europa, naquela região próxima, vai visitar uma outra cidade, faz isso também. Qual foi o destino mais exótico que vocês já fizeram e o que mais gostaram lá? O Museu Natural de Helsinki. Nossa, vocês vão em vários museus, hein? Como que é o museu, Davi? Lá tem muitos animais empalhados. Lá tem ossos de dinossauro. Nossa. E é tipo assim, muito legal. Aí eles fazem representações de plantas, de insetos, animais que eles não têm, mas que eles podem fazer com... como é que fala? Conservar o animal? Para conservar, empalhar. Não, mãe, que não tem osso, que não tem... Que eles fazem uma representação com outro material. Aí eles fazem uma maquete. Isso. Acho que outro museu também interessante foi aquele na Itália, lá antes da gente entrar na Capela Sistina. São museus muito grandes, eram várias salas, vários andares. O Museu do Vaticano. O Museu do Vaticano foi muito interessante. O Museu do Vaticano tinha uma área egípcia, tinha uma múmia. Tinha uma múmia lá, de verdade. Eu até filmei e mostrei para os meus amigos da escola. Como vocês costumam documentar suas viagens? O Davi grava o quadro dele aqui do TV Alegria Pé na Estrada nessas viagens. Então a gente filma muito e tira muitas fotos. Então, na maioria das vezes tem mais filmagem com relação ao quadro Pé da Estrada do que pra gente mesmo, pra ficar guardado nas nossas memórias pessoais.